herdeiros com Cristo, ou seja, tudo que pertence a Cristo, tudo que Deus entregou a Ele, passa a ser também, pela lei, por determinação divina, nosso, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Texto bíblico para nossa meditação. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós temos o direito de nos tornarmos seus filhos. O que é ser filho? Neste caso, um filho adotivo com os mesmos privilégios do filho natural. E quais são as implicações disso na prática? Quando você é filho, você também passa a ser co-herdeiro juntamente com seus irmãos. O que a Bíblia diz a respeito de nós? Ela diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, tudo que pertence a Cristo, tudo que Deus entregou a Ele, passa a ser também, pela lei, por determinação divina, nosso, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Vamos descobrir o significado dessa filiação divina? Se tornar um filho de Deus significa entrar em um relacionamento amoroso com o Criador do universo. É o começo de uma história de amor eterna. Outro ponto importante a ser lembrado é: nosso Pai é eterno. Se nós somos filhos de um Deus eterno, nós estamos destinados a viver com Ele por toda a eternidade. Um relacionamento amoroso por toda a eternidade com o nosso Pai, que nos presenteou com a adoção em Cristo Jesus mediante a fé. Como filhos de Deus, somos amados, valorizados e temos um propósito na vida. Nossa identidade está enraizada no amor de Deus e não nas coisas deste mundo. Muita gente tem problemas com a figura paterna. Talvez teve um pai muito ausente, um pai que lhe causou dor e sofrimento ao invés de proteção. E aí essa pessoa tende a transferir para a figura de Deus essa frustração que ela tem com o pai. Isso a impede de sentir-se filha de Deus. E há alguns que, por conta disso, dizem não acreditar em Deus. Se esforçam para não acreditar nele por conta do seu problema com a figura paterna. Quando você é adotado, enxertado na família de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, você começa a entender em profundidade o seu valor, o fato de que você é amado e o propósito que Deus tem por meio da sua vida. E você vai se descobrir muito mais importante do que qualquer coisa deste mundo, seja aquilo que você tem ou aquilo que você não tem. Você é transformado à medida que conhece a Deus. Ser filho de Deus te capacita a viver uma vida santa, ou seja, separada do pecado, e a crescer em graça e em conhecimento de Deus. Como um filho que tem como hábito a companhia do seu pai e lhe faz perguntas, tenta lhe imitar nas tarefas do dia a dia às quais ele tem acesso. Assim somos nós no nosso relacionamento com Deus. Nós começamos a perguntá-lo, nós começamos a levar a Ele questões que afetam a nossa vida e recebemos dele a correta instrução. E nós começamos a imitá-lo, nós começamos a buscar nos aproximar do caráter de Deus e recebemos o direito à herança eterna no céu, o que Deus preparou para nós além da nossa compreensão. Paulo disse numa das suas cartas: tudo que os olhos não viram, tudo que os ouvidos não ouviram, é isso o que está preparado para aqueles que amam a Deus. Se há coisas preciosas, bonitas neste mundo que nos foi possível ver, imagine aquilo que foi reservado para aqueles que amam a Deus, coisas as quais os nossos olhos naturais não puderam ver.
Condições para se tornar um filho de Deus. Como é que se torna um filho de Deus? Primeiro é preciso ter fé em Jesus Cristo. Não é só fé que Jesus Cristo existiu. Isso é muito fácil. Você precisa ter fé que Ele morreu por você numa cruz e que o seu sacrifício é suficiente para pagar pelos seus pecados. Ao crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz e recebê-lo como seu Salvador pessoal, você está atendendo ao chamado da graça divina e está dando o primeiro passo para se tornar um filho de Deus. Logo após vem o arrependimento. Você se arrepende de todos os seus pecados e você passa a ter o compromisso de não errar mais. É bem verdade que você tropeçará muitas vezes enquanto estiver nessa vida por conta da nossa natureza humana, mas o pecado deixa de ser intencional, premeditado muitas vezes e passa a ser um acidente. E depois, não necessário para que você seja filho de Deus, mas cumpre um passo a passo, cumpre a sua função quando você recebe a Cristo como Salvador, é um testemunho público de que você fez isso, o batismo, que não é necessário para se tornar um filho de Deus, mas é importante como um emblema, como uma declaração pública da sua obediência e identificação com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Cumpridas estas etapas, vamos para as implicações de ser filho de Deus. Primeiro, você tem um relacionamento com o Pai. Como filhos de Deus, temos acesso à presença do Pai e podemos conversar com Ele em oração a qualquer momento. Antes da morte de Jesus Cristo, havia no templo judaico um véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo e dos demais locais do templo, simbolizando a santidade divina e como era impossível para nós, seres humanos, por nossos méritos, por nossos meios, acessar a presença do Pai. Quando Jesus Cristo morreu, a sua vida foi recebida pelo nosso pecado, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, mostrando que a partir daquele momento o acesso ao Pai estava franqueado a todo aquele que cresce no sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que agora nós podemos ousadamente, como filhos, entrar na presença dele em oração e ter uma conversa, como qualquer filho tem para com o seu pai. Há uma transformação interior quando nos tornamos filhos de Deus. Nós vamos mudando de dentro para fora, mudando o nosso pensamento, as nossas atitudes e o nosso comportamento. Lembre-se, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É impossível alguém que foi transformado pela filiação divina, por se tornar filho de Deus, continuar dizendo coisas que outrora dizia quando não tinha um relacionamento com o Pai por meio de Jesus Cristo. Identidade e propósito. Como filhos de Deus, temos uma identidade e um propósito que vão além deste mundo. Primeiro, você não vai se deixar abater pelas dificuldades dessa vida, pelas injúrias, pelas decepções, por aquilo que acham de você, porque você sabe quem é em Deus. Você é filho de Deus. A sua vida transcende as limitações físicas, temporais. Você está aqui por um propósito. Deus tem um plano para cada um de nós e você não vai se embaraçar com as armadilhas deste mundo, nem aquelas que querem fazer com que você se sinta diminuído, menos importante, não amado. Pelo contrário, você está seguro do amor do Pai, porque Ele foi capaz de pagar um alto preço por você, fazendo Jesus Cristo morrer numa cruz para que você pudesse ter direito à redenção. Como é que se aplica isso na sua vida? Devemos cultivar um relacionamento sólido com Deus por meio da leitura da palavra, da Bíblia, oração e comunhão com as outras pessoas que testemunham a mesma conversão. Devemos buscar a santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E é preciso abrir um parêntese aí. Santidade não é estar no altar suspenso, numa posição mais importante do que as outras pessoas, como se você fosse um ser iluminado
como se você tivesse nascido com capacidades superiores às demais pessoas da raça humana. Não é isso. Santidade é se afastar do pecado, é preciso separar-se do mal, aproximar-se de Deus. Isso é santidade. Devemos alinhar o nosso pensamento, as nossas atitudes e o nosso comportamento com aquilo que Deus espera, com aquilo que está descrito na sua palavra. E por fim, descobrir o nosso propósito. Quando você se aproxima de Deus, você entende a sua missão nesta terra. Muitos passarão a fazer melhor aquilo que foram chamados para fazer e outros descobrirão o seu verdadeiro propósito, a sua verdadeira vocação nesta vida. E quando você fizer isso, é impossível que você não tenha prazer em fazer aquilo que você foi chamado por Deus para fazer durante a sua vida. Concluindo, reflita sobre sua filiação divina. Considere como você pode viver de maneira coerente com a sua nova identidade em Cristo. Pense, como é que o Filho de Deus ou um Filho de Deus deve se comportar? Parecido com aquilo que o seu Pai faz, com a maneira que ele pensa, com aquilo que ele espera. Use o nosso irmão, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como parâmetro. Busque crescer em Deus, crescer na graça, que é a capacitação, não é só o favor imerecido, é também a capacitação para você realizar as coisas que Deus quer que você realize. Cresça no conhecimento de Deus por meio da leitura bíblica, da oração e comunhão com outras pessoas que professam a fé cristã. E por fim, compartilhe essa boa notícia. Você foi chamado a espalhar essa mensagem de salvação, essa mensagem de fé com seus amigos, familiares e todos aqueles com os quais você tiver a oportunidade, falando sobre como Jesus transformou a sua vida. Lembre-se da mulher samaritana que, maravilhada ao ter um encontro com Jesus, foi contar a novidade para todas as pessoas da sua cidade e tenho certeza que muitos se converteram porque diziam: essa mulher, quem é ela? Meu Deus do céu, olha só o que ela está dizendo, olha só que homem maravilhoso ela encontrou. E muitos devem ter se interessado por Jesus a partir do seu testemunho. Deus nos abençoe com o entendimento da sua palavra. Eu oro agora para que Ele abra o seu coração e a sua mente para que você entenda os benefícios da filiação a Deus por meio de Jesus Cristo. Você é um filho querido, uma filha querida. Não se contente com nada menos do que isso, a posição de filho de Deus, com deveres, responsabilidades e privilégios. Meu Pai, eu te peço agora em nome de Jesus Cristo, faz com que as pessoas que nos assistem neste momento, muitas delas têm dificuldade com a figura paterna, que elas possam agora, Senhor Deus, entender que o Senhor é o Pai por excelência. O Senhor nos amou ao ponto de entregar o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crescem fossem chamados a ser teus filhos, fossem perdoados dos teus pecados, dos seus pecados. Deus, eu te peço em nome de Jesus, faz com que as pessoas entendam isso, que elas se aproximem de ti, crendo que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, crendo que a partir de agora terão acesso a ti por meio de Jesus Cristo, para viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de retidão e, acima de tudo, desfrutarão da tua proteção, do teu amor e da paz que excede todo o entendimento que só tem aquele que se achega ao Pai. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço.